Aleluia. Eu não sei você, irmãos, mas eu estou com saudade daquela época que era difícil terminar o culto. Era época difícil de você terminar o culto. O Espírito Santo tomava e não deixava mais. Mês que vem nós teremos um seminário em Anápolis. Eu espero que todos os irmãos se esforcem para ir. 2 Crônicas 34, 14, 15, irmãos. Eu tinha outra mensagem para ministrar, mas Deus falou comigo e eu quero falar com vocês sobre esse texto aí. 2 Crônicas 34, 14, 15. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E o que disse a Safã, o escribão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, esse texto aqui, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse, que a palavra do Senhor, a palavra de Deus está perdida. Eu não sei se vocês sabem, só um pouquinho de história, eu gosto muito da história, e uma das coisas que mais me fascina é a história. Eu não sei se vocês sabem, mas foi Johannes Gutenberg, inventor gráfico alemão, que viveu nos séculos 14 e 15. Foi ele que inventou a gráfica mecânica móvel. Era letrinha por letrinha montada. E através da sua invenção, dessa invenção da gráfica, teve início que a Revolução da Imprensa. A revolução da imprensa, a revolução científica e também a renascença. Gutenberg influenciou a humanidade de uma forma que você não faz ideia. Uma só invenção, ele mudou a humanidade, antes dele e depois dele. Os livros eram tudo pergaminhos, é escrito à mão. Escriba, quando você vê na Bíblia escriba, a profissão dele era copiar os textos da lei. Como ele copiava a lei, toda vez que você escreve, aquilo que você escreve vai para a memória. Toda vez que eu digito, aquilo que eu digito vai para a memória do computador. Mas quando eu escrevo à mão, vai para a minha memória. Então, por isso que os escribas sabiam tudo da lei, mas não praticavam, eles sabiam. Então Gutenberg inventou a gráfica e daí então houve um salto na humanidade. E sabe o que é melhor, irmãos? Gutenberg levou 5 anos para imprimir o primeiro livro. Se eu não me falha a memória, foi a Bíblia, mas não completa, foi o Velho Testamento. Ele imprimiu durante 5 anos, levou 5 anos. Hoje é questão de minutos, imprime um livro, nas gráficas modernas da atualidade. E ele fez 180 exemplares da Bíblia em latim. Olha só, mas só sabe uma coisa, irmãos? Houve 180 pessoas preciosas que teve o prazer de pegar a Bíblia na mão, as primeiras Bíblias. Então foi algo fantástico, maravilhoso. Só que mesmo assim, muitas dessas Bíblias foram queimadas em praças públicas. Muitas delas se perderam. Você fala, pastor, o que isso tem a ver com o nosso texto? Tem muito. Porque na época do rei Josias, diz a Bíblia que o povo de Israel há muito tempo são livros da lei. O povo de Israel estava há muito tempo sem
viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E o texto diz: foi encontrado, olha, versículo 34, versículo 15. Achei o livro da lei. Amém? 34, 15. Então Ilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá, lei, na casa do Senhor. E entregou o livro nas mãos de Safã. Olha, eu achei o livro da lei. Como foi achado esse livro? Intacto, inteirinho, pronto para transformar a vida de qualquer um que lesse ele. Talvez você tenha uma Bíblia na sua casa e não está lendo ela. Você quer ter a vida transformada? Leia a palavra de Deus todo dia, né? Por que eles acharam o livro da lei? Por quê? Porque eles, na época do rei Josias, eles se dispuseram a reformar o templo. O templo estava em ruínas, né? E eles se dispuseram a reformar a casa de Deus, aonde eles se reuniam para adorar a Deus, onde era oferecido o sacrifício, onde era oferecido as ofertas, e eles adoravam o Senhor. Falando, não dá, vamos reformar a casa de Deus. Como eles começaram a cuidar da igreja, por assim dizer, da época, Deus então revelou onde é que estava o livro. Bem, você também será abençoado se você começar a fazer uma reforma na sua vida, reformar as ruínas da sua vida. A gente vai entrando no modo automático. Nós temos que voltar para a nossa base, que é a oração, leitura bíblica, jejum, consagração. Porque você, irmão, você é templo de Deus. Se você fizer a reforma necessária na sua vida, Deus vai te mostrar a palavra. Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. Primeiro você dá início. Você é parceiro de Deus. Lembra do milagre de Lázaro, da ressurreição de Lázaro? O maior milagre desde que o mundo é mundo. Para mim é o milagre de Lázaro. E depois de 4 dias que alguém já morreu, não há esperança mais. Mas quando é que ele foi ressuscitado? Quando é que Jesus mandou ele sair? Quando? Quando removeram a pedra. Quem removeu a pedra? Alguém. Juntou 2, 3 ou 4 pessoas e removeu. Você tem que remover a pedra da sua vida. Lembra do poema? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Lembra? É Guimarães Rosa, não é o autor? É Guimarães Rosa. Jéssica? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Quando eu fui pedir lá em letras para a gente examinar esse negócio, dá um trabalho, né? Você acha que é simples, mas não é. Então tinha a pedra, irmão, tinha a pedra que ele diz: sai para fora. O milagre vem quando você dá a mão para o Senhor. Agora é que vem a parte difícil da nossa vida. Qual a parte, nós estamos falando da palavra de Deus que está perdida. Qual a parte da sua Bíblia que está perdida? Qual? Eu estou falando de livro perdido, né? Falamos de encontrar um livro, mas quando se tem um livro em mãos, mais uma parte se perdeu. Uma parte se perdeu da sua Bíblia. A parte que fala da santidade. O que é santidade? Santificar. Santo é uma coisa, santidade é outra. Ser santo, só Deus é santo. Santidade, santificar a nossa vida, eu me dedicar, eu me aproximar de Deus. Diz: a me conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, em Oséias 6. Ou seja, vou tentar, eu vou melhorar cada dia, para ser um cristão melhor.
o marido melhor, você irmão, a esposa melhor, você jovem, o filho melhor, você marido, seu esposo melhor. Você vai crescer todo dia com a palavra de Deus. Então a parte que fala da santidade, maneira de vestir, de proceder, né? Como é bom, irmãos, quando você olha para alguém e de longe você identifica ali, vai ao servo de Deus. Quando ele começa a falar, você vê que a pessoa só fala coisa, ele sempre está falando algo de bom. A parte que fala sobre o seu dízimo, talvez, dízimo é bênção para nós e para a igreja. Deus me abençoa, não, Deus me abençoou, por isso eu sou dizimista. Eu não dou dízimo para ser abençoado, eu dou dízimo porque Deus já me abençoou e eu sou grato a Ele pelo que Ele fez por mim e pelo que Ele vai fazer ainda, né? Glória a Deus. Mas também é uma bênção para a igreja do Senhor, porque através dela a gente mantém a obra aberta. Nós vamos estar fazendo no sábado provavelmente as grades da igreja, vai custar dinheiro, e vai sair do caixa da igreja. Então, mas a parte que fala sobre a submissão, submissão a Deus, submissão à igreja, submissão, você que é casado, o seu marido, a sua esposa, né? Você que trabalha lá na firma, você tem superior desse, gostando ou não, tem que obedecer e respeitar, não é? É uma hierarquia. E os que vão chegando, vão entrando, você de certa forma é superior a eles, não é? Então a gente tem que aprender que tudo na vida não dá para ficar sem submissão. Submissão é estar debaixo de uma missão. Submissão não é obediência certa, não. Tá? É estar debaixo de uma missão. Lá no trabalho, qual que é a sua missão? O cara do nosso ele é vendedor. É fazer com que a empresa que ele possa vender cada vez mais, para que ele possa ter um salário melhor, e a empresa ganhar mais, e ele prosperar, a empresa prospera e ele prospera. Simples assim. Qual que é a missão dele? Tem meta. Meu Micael fala, pai, tem meta. E tem época que é difícil bater a meta, né, senhor? Não dá. Mas você tenta. E quando bate a meta, graças a Deus. Então, qual é a sua meta como servo de Deus? Então, talvez o livro que foi perdido trata da vinda de Jesus. Está tendo um burburinho na internet aí, só se fala disso. Abra Facebook, Instagram pode amar. Não só vou chegar no Instagram, eu gosto mais do Facebook. Se abre lá, só fala numa coisa, só naquele menino, né? Porque falar, parar, não falar no céu. Como é que é o nome da cantora? Esqueci o nome da abençoada. Porque teve um bispo aí que falou que esse filho é lixo. Porque pararam de falar no céu. Mas o menino, porque a letra dele é perfeita. Parou de falar no céu mesmo. Olha o que isso diz. Igreja nenhuma quer falar sobre céu, para falar do céu tem que falar do inferno. E ninguém quer falar do inferno mais. E parece que o pastor lá, digamos assim, se deu mal, porque ele foi falar mal e agora está vendo reportagem. O hino toca em tudo quanto é plataforma, só toca esse hino agora. Porque ele acabou fazendo propaganda para a cantora, sem querer. Por quê, irmãos? Então as pessoas agora, nas mídias, então, estão parando isso, já parou. Eu preciso saber o quê? Que a vida de Jesus, ela é real e verdadeira. Jesus vai voltar. Se nós examinarmos Mateus 24, no que está acontecendo no mundo afora, eu tenho que preparar minha vida rapidamente. A China já criou uma barriga mecânica, se não me engano é $15 mil, se não me engano.
Lá você vai implantar a memória que você quer no suposto embrião. E ele já vai nascer com a memória dessa geração do jeito que você quiser. Com nanotecnologia vai implantar naquela criança. Se vai chegar isso lá na frente eu não sei. Tá? Mas eu tenho que me preparar para a vinda de Jesus. Ezequiel 3,3 diz: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Ezequiel 3,3: Enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, na minha boca era doce como mel. É só na boca. Apocalipse 10,9: E foi ao anjo dizendo: Dá-me um livrinho. E disse-me: Toma-o e come-o. Ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. A palavra de Deus é doce quando a gente lê. É bom. Tem hora que põe em prática e amargo, irmãos. Porque tem hora que você vai ter, e eu li no começo aqui, Tiago 4,7: resistir, sujeitar as coisas a Deus, mas resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus parece que é fácil, mas o grande problema é que eu tenho que resistir ao diabo. E às vezes o diabo, para mim, é aquilo que eu gosto, é porque eu quero, é um vício, é os palavrões da vida, é as reclamações da vida. Então preciso aprender que eu tenho que parar com isso. Pastor, não posso reclamar? Claro que não. Porque Jesus tem uma vida para você. Vamos olhar só o que a Bíblia diz? Vamos lá, deixa eu te mandar um versículo só. 1 Timóteo 6. Paulo diz: tendo que comer e o que vestir, estiver satisfeito. Como é que eu vou reclamar? Você já comeu, bebeu? Você tem onde dormir, a maioria? Ah, pastor, mas eu quero crescer e prosperar. Então você ora, o Senhor me capacita, eu quero crescer, melhorar, abre as portas para mim, eu quero trabalhar, conquistar, e Deus vai abençoar. Não é pecado não, você crescer, prosperar, ter uma vida melhor. O errado é reclamar e não agradecer pelo que você já tem. Então procure achar, irmãos, a voz de Deus que se perdeu dentro do seu coração. Chega em casa hoje, olha, vai nos quartos, vai em todos os lugares, ora e começa a agradecer por tudo aquilo que Deus já te deu. Passe, procure encontrar aquele cristão que você era. Tem horas que a gente pega a foto no Google, gosta muito de fazer isso, né? Lembrança de tantos anos. Lembrança de 8 anos, né? Aí você tem a conta lá no Google há muitos anos, eu tenho há muitos anos, e vai lá, foto de 8 anos, vai agora, Samuel. Eu não sei se eu fiz seu vídeo, se eu choro. Né? Mas aí, irmãos, eu preciso também pegar o mesmo e ver como é que eu era a minha fé há 10 anos. Como é que era a minha fé quando eu me converti? Irmão, não tinha nada difícil para mim, não. Não vou falar de você, vou falar de mim. Eu pegava a moto 2 horas da madrugada e ia para o monte orar. Eu, Monelso e pastor Antônio. E se estiver chovendo, eu ia assim mesmo. E nem capacete usava. Já fui muitas vezes debaixo de chuva forte mesmo. Por quê, irmão? Porque a gente tinha uma disposição diferente. Hoje qualquer coisinha não está chovendo na igreja, não. Então, volte a ser o crente que você era. Chegue em casa, fala para as pessoas que estão no seu lar: olha, Deus quer que você vá mais na igreja. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu vizinho. As pessoas que estão lá na sua casa falam: olha, Deus está falando que quer que você vá mais na igreja. Pode falar, irmão. Porque eu sei que Deus quer mais de mim, quer mais de você. Vamos ficar em pé. Sábado às 7 horas.